entre nós e nos falará da sua vida. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. E então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas! Por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra deste domingo procura nos mostrar que o cristão é um cidadão como todos os outros. Desfruta, portanto, dos mesmos direitos, mas também dos mesmos deveres. A pergunta que talvez ao escutarmos este evangelho nós fazemos é: diante da situação política, diante da situação do nosso país, os impostos que nós pagamos, nós somos obrigados, nós devemos ou não pagá-los? E aí, a liturgia da Palavra de Deus de hoje procura dizer que sim. Na primeira leitura, um rei pagão foi instrumento de Deus para libertar o seu povo da escravidão na Babilônia. Ciro, rei da Pérsia, foi um excelente comandante e um político iluminado. Conquistou todos os impérios do Oriente, inclusive a Babilônia. No ano de 538, depois de conquistar a Babilônia, permitiu os judeus voltarem à própria terra e começarem a reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. O profeta chama o rei pagão de ungido do Senhor. Ciro tornou-se instrumento de Deus, mesmo sem o conhecer, sem mesmo ser membro do povo da aliança. O texto, portanto, sugere que Deus é o verdadeiro Senhor da história. E é Ele quem conduz a caminhada do seu povo,
Deus pode se servir de qualquer pessoa para realizar os seus projetos. Pode se servir de dirigentes, até sem religião, desde que sejam competentes, honestos e saibam promover o bem-estar e a paz. O contrário também pode acontecer. Nem toda pessoa que se diz religiosa e bem-intencionada tem necessariamente competência para a função pública. No texto bíblico do Evangelho, Jesus responde a uma pergunta. Os discípulos dos fariseus e herodianos, favoráveis, portanto, ao poder romano, fazem uma pergunta maldosa a Jesus Cristo. A pergunta é permitido ou não pagar o tributo ou imposto a César? Por que é uma pergunta maldosa? Porque se Jesus Cristo respondesse que sim, apareceria como colaborador da dominação romana. Porém, se Jesus Cristo dissesse que não, seria denunciado às autoridades romanas como subversivo. Jesus percebe a armadilha, pede uma moeda e pergunta: de quem é a imagem? E aí diz Jesus: dai, pois, a César o que é de César. E acrescenta: e a Deus o que é de Deus. Dar a César o que é de César é devolver a cada um o que lhe pertence. Não deve dar a César o que não lhe pertence. O que é que não pertence a César? A adoração. Devidamente deve ser dada a Deus, não aos imperadores. Jesus, portanto, não nega o pagamento do tributo imperial. O amor a Deus não nos tira e não tira as obrigações com a nação. Porém, Jesus Cristo questiona a pretensão de César de se nivelar ou de se igualar a Deus e exigir dos súditos culto que só era devida ao Senhor. A resposta, portanto, reduz a César as suas devidas dimensões. Qual é o perigo que poderia acontecer? Seria tirar o lugar de Deus. Uns reconhecem a autoridade do império, por isso servem aos interesses dele, pagando o imposto. Outros querem reconhecer a autoridade de Deus, mas deixam de lado o que é de Deus: o dinheiro, o poder, o êxito, a realização profissional, a ascensão social, podemos dizer, o time de futebol, podem tomar o lugar de Deus e passar a dirigir e a condicionar as nossas vidas. O Evangelho, portanto, nos ensina a colocar Deus como único Senhor, a colocar Deus como aquele a quem nós devemos servir e servir sempre. Quando Jesus Cristo diz: dai a César, Jesus Cristo faz questão de primeiro mostrar qual é a imagem que se encontra na moeda, deixando assim claro que o cristão tem obrigações com a sociedade em que vive, mesmo que os impostos não são colocados depois a serviço do povo. Nenhum país funciona se a população não der a César o que é de César. O cristão, portanto, deve ser um bom cidadão. E ser um bom cidadão é ter obrigação moral, civil e, portanto, contribuir com o bem comum
com o pagamento dos impostos justos. Dar a Deus o que é de Deus é lembrar de que somos a imagem de Deus. Por isso, seus direitos e sua dignidade devem ser respeitadas por todos. Nós somos o povo de Deus, que não pode ser vendido a nenhum César. Se tirarmos de Deus o que lhe pertence, devemos devolver a Ele o que é dele. Só Deus, portanto, é o Senhor das nossas vidas. Precisamos também lembrar de que a Bíblia nos fala, nos alerta, com a contribuição também da comunidade religiosa, ou seja, o dízimo. Precisamos, portanto, colaborar com a sociedade civil e com a nossa comunidade religiosa. Precisamos nos perguntar e nos questionar: estamos de fato dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Quando temos oportunidade de sonegar os nossos impostos, nós fazemos isso? Quando percebemos que Deus nos fez a sua imagem, precisamos lembrar que somos uns para os outros. Amém? Guardemos, pois, um instante de silêncio e nos perguntemos, nos questionemos se estamos, de fato, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.